Eu quero convidar você então hoje a pensar. Ontem eu estava batendo um papo com um dos nossos irmãos aqui em Cristo Jesus, que frequenta a nossa igreja, membro da igreja. E aí eu citei, no bate-papo com ele, eu citei a parábola do semeador. Falei, tanto tempo que a gente não lê a parábola do semeador. E essa parábola ela é citada nos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, 3 evangelhos que narraram, ainda que com ênfase diferente, eles narraram a parábola do semeador. Eu gostaria que você abrisse Marcos capítulo 4, embora esteja essa parábola também em Mateus 13 e Lucas 8, nós vamos fazer ou nos atermos à leitura de Marcos. Marcos capítulo 4. O texto é longo porque Jesus cita a parábola e depois ele explica. Então eu vou, em vez de fazer a leitura, eu vou fazendo ela paulatinamente conforme a gente vai conversando um pouquinho aqui. A minha intencionalidade é fazer você se identificar dentro da parábola do semeador. 3 dos 4 evangelistas se preocuparam em reproduzir essa parábola, mostrando a ênfase para que nós descubramos que tipo de solo é o nosso coração, que tipo de terra é o seu coração e o meu coração. Eu sou um dos pregadores que eu tenho uma certa crise, quando faço uma leitura missiológica e vejo alguns países onde o evangelho cresceu, como houve uma redenção cultural. E a minha crise é que o evangelho no Brasil cresceu. Existem igrejas de norte a sul do Brasil, várias denominações, nós somos quase 40% da população e não houve redenção cultural, O nosso cristianismo, ele se tornou um evento ou um negócio e não um estilo de vida. E o que a gente acontece é, nós temos um evangelho sem ética, nós temos um evangelho sem mudança de caráter, nós temos um evangelho de shows, Nós amamos shows, nós não estamos mais nem aí para a vida e o testemunho daquele ícone da música gospel, Nós aceitamos uma conduta frívola, uma conduta leviana, uma conduta superficial. Nós vimos o cenário político conseguir comprar líderes religiosos com algumas benfeitorias e alguns cifrões nas contas desses líderes religiosos. Nós vemos o evangelho virar showman, hilárico, o humor gospel ascendeu e os nossos cultos passou a ser mais apresentações do que ter voz profética. E aí Jesus conta essa parábola que nas minhas leituras eu fiquei pensando, é uma parábola conhecida apenas como semeador e semente. O que o Senhor quer desafiar para cada um de nós? E aí eu fiquei pensando os solos e a terra enquanto coração. Que tipo de solo ou que terra eu sou onde a semente vai cair na minha vida? Provérbios capítulo 4, versículo 23 explica que Jesus conta para nos mostrar um ensino muito claro no Antigo Testamento. E como nós amamos Provérbios, porque é o único livro que para mim é o livro de Provérbios, eu acho que qualquer crente, qualquer cristão que lê o livro de Provérbios e decide praticar o código de ética do livro de Provérbios, não tem como ele não irradiar luz. E Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí vem a minha pergunta: o que é que nós pensamos? O que é que nós temos pensado? Com que nós ocupamos a nossa mentalidade, É o mesmo desafio que Paulo, ele desafia os romanos, a igreja de Roma, dizendo: irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é literalmente o culto que Deus quer. O que nós temos guardado
no nosso coração, se a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas? O que é que está realmente no nosso coração? Toda a história contada por Jesus, ela pede sempre uma resposta. Eu acho que o maior desafio para nós é entendermos essa cosmovisão, a luneta do cristianismo. Como eu olho o mundo, na perspectiva da luneta humana e da luneta cristã. A cosmovisão cristã que diz o que é certo e o que é errado, e não apenas o enredo cultural do qual eu sou inserido por fazer parte desta cultura. Os evangelhos, eles dividem suas narrativas em duas partes quando vai contar essa parábola que eu quero ler com vocês. Então eu quero ler a primeira parte dessa parábola. Vamos lá. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se em um barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e enquanto estava a espalhar sementes, algumas caíam na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Amém? Vamos ficar aí até o 9, depois eu continuo. Você, se lesse até aí, se ouvisse um sermão assim, contado desse jeito, você entenderia? Eu acho que não. E acho que os discípulos também não entenderam. É o que diz o texto sagrado: eles não compreenderam nada. Eles estavam com Jesus no barco. Esse barco tirava a atenção dos discípulos, porque balançava. E eu, quando pensei nessa parábola, eu estava pensando hoje na parte da manhã, enquanto fui levar o João no futebol. Aí estava tentando fazer o ensino, ensinando as tarefas de casa para a Daça. E aí ela não conseguia se concentrar, porque um menino gritava com a bola, o outro gritava com a bola, e eu disse: Lídia, ela não vai prestar atenção, é melhor você ir para lá, para a mesa lá fora, para que ela possa fazer as atividades. Ou seja, qualquer coisa que tire a nossa atenção no momento que algo está sendo colocado para você, dificilmente você vai aprender e apreender esse conhecimento ou essa imagem no seu coração. Eu não sei você, quantas pessoas veem os nossos cultos no domingo. Eu fico aqui pregando, aí tem uma turma que está conversando lá atrás, brincando lá atrás. Outros aproveitam, eu já vi casalzinho namorando lá. Você acha realmente que essas pessoas vieram cultuar a Deus? Às vezes eu pergunto assim: por que vieram ao culto? Por que vieram à igreja? Não estou a fim de ouvir pregação. Qualquer coisa as distrai. E exatamente nesse momento aqui, os discípulos estão no barco. Jesus estava a usar o barco como púlpito para falar. Ele queria falar com tranquilidade à multidão, e a maior parte do seu público era camponeses, servidores públicos e comerciantes. E ele ali então vai para o barco, e os discípulos começam a ouvir a palavra, e eu penso que eles não entenderam, como eles também tinham certeza clara que o público que estava ouvindo em pé ali na praia também não estavam entendendo nada, não estavam captando nada aonde Jesus queria chegar. Por isso, querido, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12, a perguntar a Jesus sobre a parábola.
o que ele queria, aonde ele queria chegar. Você já teve essa sensação? A sensação de um pregador, ele começa a pregar e você diz assim: aonde ele quer chegar? O que ele quer falar? E eu acho que era a sensação dos discípulos dizendo: o mestre ensina por parábolas. Se nós não entendemos que andamos com ele, imagina o povo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é exatamente isso que Jesus quer trabalhar no coração dos discípulos e no coração da multidão. Versículo 10 ao versículo 12 diz assim: Jesus respondendo a ele, disse-lhe Jesus: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem, olha bem o texto, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Para aí no versículo 12. Depois deste interlúdio, Jesus se põe a aplicar a parábola aos corações dos seus ouvintes por meio dos seus discípulos. E aí o versículo continua dizendo assim: então Jesus pergunta para eles: se vocês não entendem essas parábolas, como vão entender as outras? E aí ele continua, segura aí, vamos lá, siga na leitura. O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Segue o texto. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém? Vamos tentar visualizar. Eu não quero hipnotizar vocês, mas imagine o cenário da praia. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sempre recebo convites para pregar em conferências, e aí eu pergunto assim: aonde as conferências? No período das praias do Tocantins, a gente faz uma conferência. E eu disse: e onde é? A gente monta um palanque. Aí eu digo: querido, eu tenho bons pregadores que gostam de pregar em palanque, mas meu timbre de voz não é para palanque, e eu não consigo pregar em palanque. É difícil pregar no cenário aberto. O cara precisa ter uma voz possante, ele precisa não se incomodar com o barulho externo, ele precisa ser um camarada que tem uma habilidade para aquilo ali. E eu imagino Jesus na praia, pessoas de todas as classes levadas pelos muitos e vários diferentes motivos, e escutavam a mensagem de Jesus. Talvez, eu acho que a maioria fossem curiosos, pessoas que foram ver por causa da popularidade de Jesus. E Jesus sabia disso, e ele ensinava a parábola, porque ele sabia que a maior parte daquele povo não tinha ido buscar a voz de Deus, mas tinha ido por curiosidade. Mal sabiam o que estavam acontecendo, o como acontece hoje dentro
e da nossa igreja. As pessoas vêm porque foram convidadas e elas não vieram pelos motivos reais. Jesus sabia e Ele não queria jogar a palavra fora. Ele mesmo nos orientou a não jogarmos pérolas aos porcos. Mas aí as suas parábolas têm um propósito, e dentro desse propósito aí você tem três personagens. Você tem o semeador, você tem a semente e você tem o solo. O semeador, como o próprio Cristo explicou, é o próprio Deus. Ele é o semeador, com sua mensagem voltada para o mundo. Então ele resolveu semear no mundo, e ele quer que todos os homens, todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, venham para o seu reino. Embora muita gente hoje dentro da igreja não tenha uma concepção exata do que é o reino de Deus. As pessoas pensam que o reino de Deus é a igreja, que o reino de Deus é o espaço, que o reino de Deus é o processo de fé. Ela não consegue entender que o processo do reino de Deus é exatamente a sua experiência mística de fé, trazendo o inusitado valores do reino de Deus na sua vida, fazendo com que ela viva como forasteiro, estrangeiro neste mundo, porque o seu reino não é daqui, ele é de lá, o seu reino é de cima. Para tanto, então, ele planta sementes na terra, e foi isso que ele fez. Essas sementes são suas palavras, palavras de salvação, palavras de perdão, palavras de reconciliação, de cura, de inclusão, palavras de comunhão. E aí vem que nós entendemos que Jesus, em todo o seu ministério, ele não está quebrando o paradigma judaico. Jesus não está e nem tem uma proposta de quebrar o compêndio teológico da Torá. Ele não está preocupado em desestabilizar a estrutura hierárquica do judaísmo. Ele quer restaurar o conceito de reino de Deus. Porque, queridos, olhe para mim, tem muita gente dentro da igreja que ainda não entendeu o que é reino de Deus, e por não entender, ela perece. E a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você olha para uma pessoa e diz para ela assim: fulano se tornou crente, mas não mudou. Fulano se tornou crente, mas eu não vi mudança nenhuma. É porque o reino não foi chegado. A religião chegou. O entendimento do convívio em comunidade de fé até lhe faz sentido, mas reino não. Jesus então faz a tarefa do semeador, e a tarefa do semeador, o próprio Deus, é lançar a semente na terra. Então ele vem preparando o solo. Antes de Jesus, nós que estudamos teologia, os meninos que começaram a segunda-feira lá no IBET, eles vão aprendendo que Jesus foi preparando o solo quando ele enviou a lei, quando ele enviou os profetas, e à medida que ele foi preparando a terra, ele foi trazendo uma boa palavra de que existe um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode citar comigo João 3,16, vamos juntos? Porque Deus... Aí eu ouvi uma frase de sofrimento de uma pessoa que está muito apaixonada por missões, e eu dei uma palavra para ela que eu acho que ela não recebeu bem, mas você vai receber. É lógico que nós temos que fazer missões, é a missão da igreja, mas quando eu penso no Brasil, eu acho que o solo brasileiro está preparado para receber o Evangelho, receber uma porção, porque todos os cantos deste Brasil, de norte a sul do Brasil, alguma porção do Evangelho chegou naquele lugar. Ou seja, o Evangelho no Brasil não é nada novo, não é nada estranho. No Brasil se faz sentido a fé cristã.
O problema do brasileiro ou do Brasil é que nós vivemos um evangelho sem a ênfase do evangelho, um evangelho sem a força do evangelho, um evangélico sem evangelho e um evangelho distorcido daquele que a Bíblia chama de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe por quê, querido? Olhe para mim. Porque mais do que para qualquer outro povo, o Brasil não gosta de ler. O brasileiro não gosta de pesquisar. O Brasil gosta de exemplos formatados e pronto. Então, para o brasileiro, a Bíblia só faz sentido quando ele encontra um exemplar bíblico. E o exemplar bíblico para ele é você. Para o brasileiro é assim que funciona. Para o brasileiro é natural. O brasileiro é um tipo, um biotipo, é uma etnia que existe, vive e convive a partir de exemplo. É diferente, por exemplo, de um perfil norte-americano, onde o ser analítico e metódico leva-os a fazer descobertas a partir da pesquisa, ou seja, é o subjetivo trazendo o abstrato e o abstrato trazendo o concreto. No Brasil não, ele parte do concreto para o abstrato. E como nós ainda não encarnamos o reino de Deus, eu digo nós, tem exceção, né, gente? Porque eu sei, essa turma que está aqui na quarta-feira é uma turma que quer o lapidar, o aperfeiçoar-se de Deus, mas não é algo novo no Brasil a pregação do reino. As pessoas também têm vizinhos que eles falam do evangelho. Nossa igreja, por exemplo, ela é uma igreja em pequenos grupos, estamos espalhados na cidade. Não temos constrangimentos de abrir a nossa casa ou de convidar alguém para fazer parte de um pequeno grupo. Mas a parábola sobre a terra como solo para receber a mensagem, esta mensagem ela não tem nenhum defeito. E por que ela não produz? A semente é boa, queridos. A igreja não é o reino de Deus, mas ela é a agência do reino. É a igreja, e a igreja não estrutura a minha igreja. Eu estava no restaurante com a Lídia, com uma determinada pessoa, cristã, minha ovelha, almoçando, e quando nós terminamos, ficamos conversando, e ali estava um prato. O garçom foi tirar os pratos, e aí pegou o prato dela. Ela não tinha terminado, mas ele entendeu, eu não sei se pela colocação do garfo, ou porque estava tão pouco que estava no prato, que ele pegou o prato. Meu amado, ela deu uma patada tão grande no rapaz, foi tão grossa, tão rude. O rapaz amarelou, semblante, sabe quando o olho cai de vergonha? Eu olhei para a cara dela, olhei para aquele rapaz, e como eu já tinha aderido ao processo, eu quero ser feliz e não ter razão, outro tempo eu chamava a atenção dela, mas eu não quis, eu fiquei olhando aquilo, falei, amanhã esse rapaz pode descobrir que esta criatura abortiva é cristã. Por você ser chefe, não lhe dar o direito de humilhar ninguém. Por você estar no poder, você não se mantém no poder, sendo simplesmente uma pessoa sisuda, porque você internalizou que não pode dar liberdade a empregados. Eu não concebo essa ideia da gente ultrajar as pessoas em função da nossa titularidade ou da nossa posição.
Nós somos vermes. Todos nós somos vermes. Quando a gente desce à sepultura, o nosso doutorado, o nosso mestrado, o nosso pós-doutorado, o nosso pedigree regional ou pedigree familiar, não é esterco, não serve para nada. A gente precisa entender que o reino de Deus nos faz sermos mais humanizados. O reino de Deus nos faz sermos mais acessíveis. O reino de Deus deve nos fazer sermos pessoas benquistas, menos prepotentes, menos arrogantes, menos altivos. Esse é o reino de Deus, e Jesus quer construir o reino de Deus no coração de homens. Olhando para a multidão na beira, no lago da Galileia, Jesus vê 4 tipos de pessoas. O mestre quer que cada um aqui nessa noite se identifique, ok? Eu disse: ó Senhor, que tipo de solo é que nós temos dentro de uma igreja? Primeiro solo, ele explica para os discípulos, o solo chamado beira do caminho. É a terra na beira do caminho. O texto sagrado diz que o semeador lança semente em todos os solos. A palavra é para todos, todos, sem distinção. O solo à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a mensagem. Mas olha o que diz o texto lá em versículo 4, Marcos 4:4. No entanto, as aves vieram e comeram. E aí ele vai explicar no versículo 15: as aves são emissários de Satanás, que vem e retira a palavra nelas semeadas. Olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada domingo após domingo. Sabe aquele dito popular que nós temos aqui que diz assim: entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro? Esse é o conceito. O texto sagrado diz que Satanás vem e retira a palavra semeada. São pessoas que aceitaram, eu não tenho dúvida, elas aceitaram a mensagem de Jesus, mas elas não veem como a única palavra. Eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, mas essa não é a verdade absoluta. Essa não é a única verdade, existem outras verdades. É a pessoa que entende que Jesus tem um conceito universalista, que Jesus está presente em todos os segmentos religiosos, ou seja, no céu nós teremos surpresas. Queridos, a pessoa que tem esse solo à beira do caminho, ela aceita que Jesus seja o caminho, ela aceita que Jesus é a verdade, ela aceita que Jesus é a vida, mas ela não crê que Jesus é o único caminho, ela não crê que Jesus é a única verdade, ela não crê que Jesus é um único roteiro para uma vida significativa. Ela, no coração dela, ela considera que há outras possibilidades paralelas, porque é confortável para ela. Esse solo aqui da beira do caminho é o solo 1, ou seja, é uma pessoa que ouve todas as mensagens. Ela ouve a mensagem do pastor Valmir, ouve a mensagem do Sila Malafaia, ouve a mensagem do padre Fábio de Melo, ela ouve a mensagem do cara lá da Legião da Boa Vontade, ela ouve a vontade, ela manda até mensagenzinhas de autoajudas, porque ela não entendeu o conceito de Cristo na sua vida. Ela ouvindo todas as mensagens, inclusive a de Jesus, mas ela não se concentra na de Jesus, pois ela acha que todas as mensagens são boas, desde que falem de Deus. Esse tipo de solo não aceita algo que é a verdade resgatada pela reforma protestante, sola escritura. Ela não aceita a exclusividade exigida por Jesus Cristo como um mecanismo único para que alguém tenha relacionamento com Deus.
ela não concebe na sua cabeça, ela até levantou a mão, ela frequenta os nossos cultos no domingo, você vê que a tenda fica abarrotada de gente, mas ainda ela não consegue se libertar de pseudos ou conceitos errôneos que faz com que ela tenha religiosidade e não um relacionamento com Deus. A beira do caminho é um solo formado pelos corações que resistem em firmar um compromisso com Jesus Cristo. Essas são pessoas que estão até convencidas de que Jesus é o caminho, eu não tenho dúvida disso, mas elas querem seguir outros ou vários caminhos ao mesmo tempo, como se todos os caminhos levassem aos céus. E sabe que nós que estamos aqui aliciamos essas pessoas e somos cúmplices, achando que o importante é que elas estejam só no nosso pequeno grupo e não ousamos desafiá-las a ser exclusivas e leais a Jesus, com medo de perdê-las. Nós não podemos ter medo de perder alguém que nunca esteve conosco. Nós não podemos ter medo de perder alguém que não quer se comprometer com o Senhor. Essa é a beira do caminho. A parábola do semeador apresenta um outro tipo de solo, o solo chamado terra pedregosa, solo doce. Jesus olha para os seus ouvintes e ele percebe um segundo tipo de coração. Ele os compara à terra cheia de pedras. Olha o que diz o texto: o semeador lançou sobre este solo a sua semente. A semente é lançada sobre a pedra, sobre o tipo de pedra, e aí a pedra recebe, e ela chega até a germinar. Germina, recebe a mensagem. É o tipo de pessoa que recebe a mensagem de Jesus, mas de modo superficial. Por isso que eu deixei de ser uma igreja de eventos. Quantas pessoas foram embora da Cibapa frustradas? Por que vocês não fazem um congresso com uma igreja? Desculpe, com todo respeito ao meu amigo, como o senhor não faz um congresso como a IR faz? Como é que por que o senhor não faz um congresso de mulheres, um congresso de homens, um congresso de jovens, um congresso de adolescentes, um congresso de crianças? Você precisa lá de congresso, querido? Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de um evento para entreter você. Porque eu acho que os nossos casais, os casais da igreja estão precisando de um congresso. Você acha que congresso vai mesmo salvar o casamento de quem não colocou Deus no centro da sua vida? Você acha mesmo de a gente gastar o nosso dinheiro, o dinheiro do Senhor, que ao invés de mandar para a obra missionária, para missões, para fazer apenas um congresso para a gente dar boas risadas e não tirar proveito dessa situação? Conversão superficial, sem disposição de pagar o preço de seguir a Jesus. Esse é o tipo da terra pedregosa. A igreja está cheia desse tipo de cristãos aqui, queridos. A maioria dos cristãos, ele é superficial, e superficial é quem não conhece nada de Bíblia. Gente que corre atrás de pregadores, gente que baseia a sua vida espiritual na pregação do pastor Valmir, na pregação do pastor A, do pastor B e do pastor C. Querido, cuidado com as pregações. A Bíblia diz: examinai tudo e retedes o que é bom. Mas para isso você precisa conhecer a palavra, porque é o conhecimento da palavra que nos dá discernimento. Algumas pessoas, queridos, com quem eu convivo, mostra o mínimo possível de conhecimento bíblico, o mínimo possível. Pessoas que não sabem nada da Bíblia e se deixam levar por todo o vento de doutrina. Esse tipo de terra, esse tipo de solo, em superficialidade, ele aceita emocionalmente a mensagem. São pessoas movidas por arrepios, são pessoas movidas por sentimentos, não há pessoas que não se posicionam. E aí nós entendemos que Jesus está fazendo uma crítica.
Quando as pessoas chegam assim para mim e dizem assim: poxa, o pastor fulano foi lá na frente aos prantos, chorando, aceitando Jesus. Não, ela aceitou Jesus, mas não meça a sua decisão de seguir a Jesus porque ela está chorando. Talvez o pregador falou alguma coisa exatamente da área da vida dela, porque boa parte dos que vieram chorando não voltaram. A decisão é uma decisão coerente e consciente. Uns até choram diante da palavra de Deus, tudo bem. Pessoas que têm até experiências, mas se não tiver raízes espirituais, não fica no reino de Deus. Pastor, o que é raízes espirituais? É aprofundamento no conhecimento da palavra. Pessoas que são desse tipo de solo vivem de experiências emocionais, elas não se firmam num compromisso, elas não querem pagar o preço de seguir a Jesus, queridos. E por que elas não querem pagar o preço? Olhe para mim. É bom servir a Deus. Todos nós estamos aqui porque nós amamos servir a Deus. Mas servir e viver da forma como Ele quer, tem que pagar um preço. E se paga um preço, e nem todo mundo quer pagar. Jesus está fazendo essa crítica porque qual é o preço? Porque talvez você pense assim: vale a pena eu pagar esse preço? Vale a pena eu entrar de cabeça na fé cristã? Talvez ela esteja medindo na balança aquilo que ela vai perder e aquilo que ela vai ganhar, e como ela não sabe o que vai ganhar, porque não conhece a Sagrada Escritura, ela mensura em alto valor aquilo que ela tem. O preço de caminhar com Jesus, queridos, é um preço de abnegação. O que é ser um discípulo de Jesus? É o preço de caminhar com Ele. Se Ele prega, pregamos. Se Ele ensina, ensinamos. Se Ele entra no barco, nós entramos também no barco. Se Ele vai para o deserto orar, estaremos ali juntos com Ele. Se Ele pega a cruz, nós pegamos a nossa também. Não pensamos no que vamos ganhar. Ao contrário, esse tipo de cristão, ele não entendeu o que é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa assim, ele diz assim para a pessoa: fulano, por que você realmente não assume um compromisso com Deus? Olha para mim. Quando a nossa igreja cresceu, eu sempre brinquei assim: só na juventude nós temos quase 400 jovens. Aí a gente fica assim: como está a vida de cada um desses jovens? Como é que estão os casamentos? É lógico que o Evangelho e a igreja têm que responder a essas perguntas, mas nós não podemos fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E o Espírito Santo de Deus só faz aquilo que você quer que Ele faça na sua vida. Então, nós, os pastores da Cibapa, zelamos pelo altar. Isso aqui, todo mundo que opera no altar e que é líder, a gente chega junto. Mas quem não é, eu sei que nós temos ovelhas que bebem, que fumam, que vão na noitada, que dormem com o namorado, que fazem isso e aquilo. Toda igreja tem isso. A nossa também tem. Esses dias no meu prédio um rapaz chegou e disse assim: fulano é da igreja do Senhor? Aí eu disse: já foi, não é mais, graças a Deus, né? Tá, porque ele faz isso, e ele é meu companheiro de copo. Ok? Nós não saímos caçando o seu estilo de vida. Nós não saímos buscando o que você faz ou deixa de fazer. Sabe por quê? Porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Você que sabe que tipo de terra você é. Ele diz que nós fomos escolhidos para que vamos e dê fruto. E fruto o quê? Permaneça. Então é só eu olhar na minha vida, que fruto eu tenho? Que fruto eu gero? Como eu sou visto no meu trabalho? Como um crente, como um crentinho, como um cristão, um cristãozinho?
ou ninguém sabe que eu sou nada. E não é que eu quero que você e eu saiamos pregando, não é pregando, querido, até mesmo que eu não gosto disso. Não gosto disso. Não gosto que você chegue no seu trabalho e diz assim: vai fazer o que domingo? Eu quero me convidar para ir na igreja. Eu não gosto dessas coisas de você dizer assim, está conversando com o cara, já aceitou Jesus? Você precisa de Jesus. E o cara está olhando para você e diz assim: ô criatura, praga do Egito encarnada no século 21, eu trabalho com você, você é um ser antipático, você não dá bom dia aqui para ninguém, você não ajuda ninguém, você chega com essa cara fechada, amarrada, e agora está me levando para, quer me levar para a igreja, você não se enxerga, está vendo? Agora, bom dia, boa tarde, o cara está doente, o cara está com amarrada, o cara vai assim: estou percebendo que você hoje não está legal, está tudo bem? Se você precisar de mim, estou aqui. Sabe, vida na vida, isso é pregação. É a pessoa descobrir para você assim: você trabalha com o Felisberto? Eu trabalho com ele, sim. Ele é da minha igreja. Agora eu percebi. Por isso que ele é diferente. Aonde tem que zumba, ele não está presente. Aonde quem tem contenda, ele não está presente. Aonde há rebelião, ele não está presente. Ele é sério na pontualidade em que ele chega no trabalho. Ele sai na hora do expediente dele. Ele cumpre as suas funções. Ele é agradável para todo mundo. Agora eu sei. Mas tem gente que acha que ser cristão ninguém não tem nada de falar de mim. É verdade, ninguém tem nada de falar de você, nem ruim, mas também nem bom, porque você não existe. Você é uma figura pública, funcionário público, e como funcionário público só faz o que é para ele fazer e mais nada, ele também acha que na fé ele tem que exercer sua fé como funcionário público, não fazer nada. Aí você pergunta: que tipo de terra é essa pessoa? É essa aqui, a semente que cai sobre a rocha. Por que, queridos? Veja bem, eu quero sugerir para você algumas respostas estranhas a uma pergunta: pastor, vale a pena viver a fé em Cristo Jesus? Sim. Eu não sei por que eu vou dizer esse negócio, não está aqui não. Mas recentemente um casal saiu da nossa igreja e foi para a igreja irmã, e eu tive uma alegria muito grande. Sabe como alegria? Olha o que eu vou dizer, você me perdoe se você vai ficar ofendido, porque isso também atrapalha a sua fé. Você que está em casa me ouvindo essa mensagem, aquele casal não gostava da mensagem do pastor Valmir, não gostava da igreja, não gostava da liderança, não gostava do formato que a igreja tomou, e ficou aqui anos e anos. Eu fico pensando como é que o coração dessa criatura não ficou doente tantos anos. Está entendendo o que eu quero dizer? Um reino não pode ser dividido contra si mesmo. Se a minha igreja só tem defeito, se eu só critico o sermão dos pastores, se eu critico a estrutura administrativa da igreja, se eu critico a liderança e formato da igreja, você está desenvolvendo um câncer dentro de você e chamando maldição para dentro da sua casa. A melhor coisa que a pessoa faz, aí eu fiquei com dó, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu disse assim: é o perfil deles, uma igreja mais quieta. Aí depois eu encontrei com eles na rua, eles me disseram isso: pastor Valmir, não é nada contra o senhor, ao contrário, a gente acha o senhor uma pessoa maravilhosa,
mas é que a velocidade e o ritmo da Cibapa já não batia mais com a gente. É isso aí. Porque eu tenho que ser alimentado com a palavra. Querido, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós descobrimos a vida. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Abundância. Jesus veio para nos dar contentamento, alegria, prazer. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do... Mas não é por causa só da palavra, não. É porque o ambiente é usado por Deus para me edificar na fé. E com esse conhecimento nós entendemos o que cremos, de modo a poder fazer com que a nossa fé faça sentido em todos os relacionamentos, relacionamentos internos e externos. Fé cristã, querido, não é a oração que eu faço aos céus, mas é como eu chamo os céus até mim. Essa é a diferença. A diferença é quando Deus consegue captar e resgatar a minha e a sua essência, e a gente deseja isso, então novos horizontes se abrem para compreendermos o que antes nós não sabíamos. Quem conhece a Deus compreende as coisas, no sentido de discernir qual é a vontade de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz isso. Assim, quando buscamos uma vida, querido, de profundidade espiritual, nós não somos enganados por ideias, por mais que estas venham bonitas, venham arrumadas, mas a gente sabe que ela não faz bem. As ideias que expomos na Bíblia, que lemos livremente, interpretamos, é diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, um outro conselho que eu quero lhe dar. Quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, eu quero crescer espiritualmente. Não sei você, mas eu não nasci num lar evangélico. Eu não tenho um pai crente, mãe crente, não tive mãe crente, morreu, já se converteu na enfermidade. Meus irmãos não eram crentes, eu era o primeiro evangélico. Mas quando eu aceitei Cristo, no decorrer da caminhada, menos de um ano, eu sabia que eu queria não ser mais um crente, eu queria fazer a diferença. Eu acho que por isso Deus disse: vou te colocar no ministério. Eu olhei, porque eu estudava no Colégio Estadual Ateneu Sergipense, e estudando ali, era a classe média da cidade de Aracaju. Eu convivia com eles, e quando eu entro no templo da primeira igreja batista de Aracaju, que decepção! Todos os meus colegas, eles eram evangélicos, mas eu não sabia que eles eram evangélicos. Não é porque eles não diziam, é porque eles não viviam. Olhe para mim. Quando a gente tem um desejo de viver com profundidade espiritualmente, a gente se coloca como espelho para refletir a glória do Senhor no outro. As pessoas se sentem abençoadas com a paz que exala de você. Você tem palavras que temperam, você adoça a vida do outro, porque tudo que você produz edifica. Você não tem o espírito rabugento, o espírito encrenqueiro, o espírito da crítica. Você sabe que horror, querido, é você conviver com uma pessoa que critica tudo, que critica todo mundo. A Bíblia chama isso de língua peçonhenta. Não pode se reunir aí com família que começa a citar nome de outros e começa a criticar tudo e todo mundo. O intuito dessa pessoa é dizer assim: já que não tem cura para mim, eu quero que todo mundo fique igual a mim, doente. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter a palavra temperada para edificar,
Quando nós queremos buscar a vida com profundidade, os mandamentos de Deus contidos no seu livro irradiam em nossa verdade do Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 1 e 2. Eles vão projetar aí para você. Diz assim: esta é a lei, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Provérbio diz assim, Provérbios 10, 27. Esse é para você memorizar, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos? A minha versão mais antiga diz assim: quem teme ao Senhor terá vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Provérbios 14, 27 também repete novamente isso. Ele diz: o temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Ei, tem gente que é morto-vivo. O que é um morto-vivo? É essa pessoa que não tem o temor do Senhor, porque o Senhor é a fonte da vida. Portanto, querido, quando nós buscarmos uma vida de profundidade espiritual, nós receberemos um guia para termos qualidade de vida. Não meça, não tome como medida a falta da ausência de alguma coisa material na sua vida como estar bem com Deus. Nós precisamos entender que Deus colocou a palavra como um manual para a reconstrução da nossa vida, numa linguagem clara e precisa, onde nós encontramos orientações para todas as nossas decisões. João capítulo 15, versículo 11, ele diz assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Oxalá queira Deus, querido, que nós revejamos a nossa caminhada como cristão, porque nós precisamos entender o segredo de buscarmos uma vida de profundidade espiritual e sermos nutridos no Senhor. Mas deixa eu falar sobre, rapidamente, por causa do nosso horário, do terceiro solo, uma terra cheia de espinhos. Jesus novamente toma a sua caminhada e começa a explicar, dizendo: como é o coração de vocês? Será que vocês têm um coração onde a semente cresce? E novamente ele levanta os olhos e ele nota um terceiro tipo de terra, um terceiro tipo de solo, e ele mostra que se parece com a terra cheia de espinhos. Eu acho que Jesus tinha a capacidade de visualizar e materializar. Talvez um irmão do RTT e Repralê da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja dissesse que Jesus tinha aqui era o dom de visão, porque ele conseguia enxergar exatamente o tipo de coração dos seus ouvintes. Um à beira do caminho, outro a terra rochuda, rocha pura, e agora a terra cheia de espinhos. E para chegar até a praia, querido, os ouvintes de Jesus sabiam o que ele estava falando, porque ele estava mostrando e falando a um povo que para chegar até a praia tinha que trilhar um caminho não muito fácil. Chegar até a margem da praia, eles tinham que passar por caminhos espinhosos, pisar em pedregulhos, em pedrinhas, ao longo de todo o trajeto. E nós não estamos falando de gente que usa botina, alparca, nós estamos falando de gente que usa parca, sandálias abertas. E alguns estavam ali porque não decidiram sair enquanto não tivesse uma palavra. Mas Jesus olhou e alguns tinham o coração cheio de espinhos. Um cristão com coração cheio de espinho. Eles ouviram a mensagem de Jesus, abrigaram em seus corações e em meio aos espinhos selvagens.
não cresceram, não amadureceram. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda ela é muito imatura. É uma igreja ainda que precisa enfrentar outros desafios, mas eu entendo que Deus apressou ao encontro dessa igreja as suas misericórdias. Para quê? Porque nós não somos ainda capazes de suportar as verdadeiras aflições dessa vida. Solo cheio de espinho é um solo chamado e dominado pelas amarguras da vida. Sabe aquele tipo de pessoa que se converteu, mas ainda remói lembranças amargas do seu passado, ou seja, as lembranças são tão vívidas, ela teve tanto colapso, tanta decepção no âmbito religioso, decepção no âmbito familiar, decepção no âmbito profissional, que ela não acredita em ninguém no religioso, ela não acredita em ninguém dentro da família, ela não acredita em ninguém, ela não acredita em ninguém, ela tem até pavor, ela se assusta com a sua sombra. São pessoas que ouvem a mensagem de Jesus, abrigam em seus corações. Pessoas que não permitem que os seus corações estejam livres, porque são corações dominados por tantos traumas e complexos, que a mensagem de Jesus não provocou alegria nos seus corações. Solo cheio de espinho é solo tomado pelo legalismo. Solo cheio de espinho são pessoas exigentes. Pessoas exigentes consigo mesma, pessoas exigentes com os outros também, pessoas que querem impor a sua vontade, são pessoas que não aprenderam que o jugo de Jesus é suave, não aprenderam que Jesus veio para aliviar a nossa carga, porque elas gostam de carregar pedras. Quem sabe elas acham que se carregarem e viverem assim, Deus será mais misericordioso com elas. Solo cheio de espinho é solo de uma pessoa que não tomou uma decisão definitiva de entregar a sua vida para Jesus, e ela ainda quer entrar por um caminho estreito, sim, mas ela também quer ainda continuar no caminho largo do pecado. Então Jesus adverte essas pessoas em Mateus 7, 13 e 14: queridos, entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, mas leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Aí eu comecei a pensar, queridos, e visitei o site do pastor Israel Belo de Azevedo, e ele disse um negócio bacana. Solo cheio de espinho é um solo que não sabe resolver de modo inteligente os seus problemas. Esse é o solo de espinho. São pessoas tomadas por problemas, se propõem a ser resolutas ou resolver problemas, mas elas não são inteligentes. São pessoas que têm um conflito, uma dor, um vazio, e então essas pessoas elas apelam para algum tipo de dispositivo. Ou elas voltam a viver uma religiosidade cheia de vícios, ou ela sofre um tormento psicológico e atormenta psicologicamente todo mundo que está perto dela. Queridos, essas pessoas aqui, esse tipo de terra, de solo regada por espinhos, são pessoas que não aprenderam que elas podem dormir em paz, que elas não precisam dormir em tormentas. Pessoas que são crentes, mas não são felizes. Você precisa ser forte para dizer isso. Eu vou dizer uma coisa para você como pastor. Tem tanta gente na nossa igreja, vou falar das outras, da nossa, que está na cara que a pessoa não é feliz. O dinheiro não trouxe felicidade, o casamento não trouxe felicidade, o filho não trouxe felicidade. Ela não entendeu o que é ser feliz. Ela não entendeu o que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. São pessoas assim, pessoas desse tipo. É um solo que não depende de Deus, mas depende de si mesmo. Sabe aquele coração, aquela pessoa confusa, e que tudo que ela faz é confuso. E se ela participa de um grupo, ela gera confusão. O nome dela é confusão.
porque ela não ainda recebeu a semente do resgate da sua vida. Deus, querido, nos chamou para sermos férteis, e um coração cheio de espinho é um coração que não tomou a decisão definitiva por um Jesus que seja mais do que Salvador. Porque eu não tenho dúvida que todos nós que estamos aqui, e você que está em casa também, todos nós confessamos Cristo como Salvador. A dificuldade é colocar Ele como Senhor. Porque quando Ele passar a ser Senhor, você vai poder dizer para Ele assim: Senhor, eis aqui as áreas da minha vida. O Senhor é o meu Salvador. Olha bem o que eu vou dizer teologicamente, seja forte. Eu não tenho dúvida que você que aceitou Cristo Jesus como Senhor e seu Salvador, e foi batizado, vivendo assim como você está vivendo, que você vai para o céu, se você confessou Ele como seu Salvador. Mas você perde a oportunidade de viver a graça e o brilho de ter um relacionamento com Ele. Por quê, querido? Porque existem áreas da nossa vida em que Ele não é Senhor. Minha área financeira, Ele não é Senhor. Minha área sexual, Ele não é Senhor. Minha área conjugal, Ele não é Senhor. Minha área de educação dos meus filhos, Ele não é Senhor. Ele não manda nada. Eu ainda digo o que tem que ser. Eu ainda faço o que eu tenho que fazer. Cantar Jesus como Salvador mas cantar Jesus como Senhor é dizer que Ele está gerenciando as áreas psíquicas, emocionais e sociais da minha vida. Solo cheio de espinho é um solo atormentado. Mas por fim, queridos, Deus não quer que eu viva fora da sua graça. O quarto tipo de solo, Jesus olha de novo para a multidão, e aí Ele vê crianças, Ele vê adolescentes, Ele vê jovens, Ele vê adultos, Ele vê velhos, Ele vê homens e mulheres. E aí Ele olha para aquela multidão, os rostos tisnados pelo sol e pelo vento, e Ele enxerga além, e vê pessoas onde a semente germinará e produzirá frutos. São pessoas que prestam atenção, são pessoas que querem mudar de vida, são pessoas que querem levar a mensagem adiante, são pessoas que querem andar e se parecer com Jesus. São pessoas que querem dar fruto do Espírito Santo na sua vida. São pessoas que querem não só receber, mas viver e repassar o reino de Deus. Sabe, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Não há razão para nós estarmos aqui se a gente não cantar que Ele é um único caminho, uma única verdade e a única vida. Quando eu digo que uma pessoa ela é convertida, ela está dizendo: eu não quero seguir mais a ninguém a não ser esse Jesus. Não são terra à beira do caminho, são terra fértil. É a semente, é a terra onde a semente cai e dá frutos, e frutos em grande quantidade. São pessoas que escolhem viver vida de forma profunda, um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento profundo com Deus, olha para mim que eu vou dizer, estou fazendo apologia de nada não, mas olha, eu quero que você guarde isso. Quando você tem um relacionamento bom com Deus, a igreja toda pode se corromper, todo mundo pode cair em pecado, mas você sabe em quem você tem crido, e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Você sabe o que você é. Atendi um pastor, querido, em uma dessas minhas viagens, e ele pedindo um arrego, porque uma turma da igreja dele, endinheirada, que votou nele para ser o pastor da igreja, agora discordava da administração dele, e aquela aqueles irmãos, né? Irmãos, que estão ainda no processo de descobrir quem realmente é Jesus, e o que é a igreja, se uniram, abriram uma conta poupança, para depositar o dízimo, guardar, e não cair dinheiro na igreja,
para não ter a igreja como pagar o salário do pastor e forçar ele a ir embora. Vocês acreditam que tem gente ruim assim? Pergunta ao seu irmão que está ao seu lado: você é assim, querido? Pode perguntar para ele: você é assim? Misericórdia. Você dá o dízimo, é para o pastor, é para a igreja, ou porque você quer ser fiel a Deus? Os caras vão me detonar na internet com o que eu vou dizer agora para encerrar, certo? Se o pastor quiser encher o saco de dinheiro e dar uma de Papai Noel, só que ele não vai dar para ninguém, só para ele, né? E levar o saco, esquenta não. Não abre a boca, não fala, não xinga, não esculacha. Você não deu para ele, você deu para Deus. O juízo de Deus que vai cair na cabeça dele, na vida dele, e o que ele vai padecer e perecer, não vai respingar em você, porque você foi fiel no pouco, e sobre o muito Deus te colocará. Coloca isso no seu coração, amadurece na fé. Procura entender isso, que pessoas que são rocha boa são pessoas que têm recebido a semente, e semente que fazem com que frutifique. São pessoas que não frutificam, são aquelas que não entendem que o meu coração precisa ser regado pela palavra de Deus. O solo, esse solo, a pergunta é: o coração, seu coração é gerado para ser santuário do Deus vivo? Rocha boa, terra boa, são pessoas salvas dos seus próprios medos, são pessoas que olham para frente, são pessoas que têm como alvo ser como Jesus, e para o alvo elas prosseguem cheia de luz e de alegria, amém? E Paulo termina dizendo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos, caluniadores, difamadores, desonrarão a si mesmos, insolentes, desafeiçoados. Vamos viver dias de escândalos, muitos escândalos, mas a gente precisa se firmar na verdade que é a palavra. E o meu desafio para você é: tome a parábola do semeador e decida não ser a terra da beira do caminho, decida não ser a rocha, decida não ser os espinhos, a terra que tem muitos espinhos, decida ser a rocha boa. É você que decide. Como, pastor? 2 versículos para você: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 2, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.